Olá, sejam bem-vindos ao nosso videocast Emergência UAI. Esse projeto é desenvolvido pela Abramed Minas Gerais. E o que esse projeto quer? Abraçar a emergência de Minas Gerais e do Brasil inteiro. Com esse projeto, a gente quer envolver as pessoas com esse fascinante mundo que é a emergência. A gente vai sempre trazer 2 convidados para serem entrevistados e um entrevistador convidado, para a gente saber um pouquinho mais desse fascinante mundo chamado emergência. E é impossível trabalhar na emergência sozinho, né? E por isso que olha aqui, olha esse time que está aqui hoje. Eu vou começar aqui apresentando o nosso entrevistador convidado, Dr. Miguel. Eu não vou te apresentar não, você se apresenta aí. Bom, Natália, muito obrigado. Boa noite, Emergência UAI. Meu nome é José Miguel, sou médico emergencista. Já tenho 2 anos de formado, fiz medicina de emergência pelo HC. Você tem 2 anos de formado só, Miguel? Não, parece ter uns 20, menino, tanto você sabe. De residência, né? Mas eu tenho 5 anos de formado. Já tô na guerra aí da medicina de emergência, já tem os 3 anos de medicina de emergência, mais os 2, 5 anos. Então tô aqui hoje para falar um pouquinho desse mundo maravilhoso que eu acho da emergência, um mundo que me fascina e um mundo que eu quero que cresça, porque crescendo, quem mais vai ser beneficiado disso é o nosso paciente. Não, Miguel é um expert, gente. Vocês vão entender quando eu falar do tema de hoje, mas vou apresentar aqui nosso convidado, Dr. João Batista. Dr. João Batista, cirurgião geral, que atua na emergência. Eu tenho o prazer de ter dado vários plantões com ele. Cirurgião da urgência do Hospital de Lomberes, especialista em cirurgia geral, cirurgia do trauma, medicina legal, medicina do tráfico. Pelo amor de Deus, peraí, vou respirar para falar o resto. Especialista em estudos de criminalidade e segurança pública pela UFMG, mestre em saúde da criança e do adolescente pela UFMG e ainda instrutor do ATLS, PHTLS em Manchester. Meu Deus. Tirando isso tudo, quem é o João Batista? Conta pra nós. O João Batista é um curioso na medicina e um fascinado pela emergência. O Miguel sabe bem, você também sabe, o Tarcísio. E é um que gosta daquele movimento. Gosta e muito, né? Miguel, me ajuda aí. Apresenta o nosso outro convidado. O outro convidado que a gente tem aqui, pessoal, é o Dr. Tarcísio Vessiani, coordenador da residência de cirurgia geral do Hospital Júlia Kubitschek, cirurgião titular do Hospital João 23, professor de cirurgia da APOC, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e um fellow do American College of Surgeons. Tem que até respirar também, Natália, para terminar de falar. Que o currículo aqui está extenso. A gente tem 2 camaradas de peso aqui hoje no nosso podcast. Fala para nós, quem é você, tirando esse currículo maravilhoso aí? Boa noite a todos, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com pessoas queridas, Natália, Miguel, João Batista. Quando vocês perguntaram pro João Batista quem é João Batista, antes do currículo dele, é uma pessoa legal. Pessoa do bem. Não tem uma pessoa que não gosta de João Batista. Pessoa sempre disponível, além do notório saber cirúrgico e das áreas de atuação dele. Já cabe a mim um cirurgião também curioso, que gosta de situações desafiadoras. Então, para nós que mexemos com trauma, com emergência, a gente tem que gostar de situações desafiadoras e, acima de tudo, tem que gostar de doente grave, porque o paciente do trauma, especialmente, é aquele paciente que vai nos percorrer por um bom período de tempo, seja ele no tratamento imediato, seja ele na sua reabilitação. Então, esse aqui, vias de regra, esse que é Tarcísio Vessiani. Um curioso também que gosta de situações desafiadoras. Pois é, então já deu mais ou menos para saber, né? 2 cirurgiões, 2 emergencistas. É o que? É uma batalha esse negócio aqui. Nós já começamos a conversar até da roupa, né? O cirurgião vem mais arrumadinho. Será que tem alguma diferença? Eu fiquei até mais tranquilo depois que o João Batista veio menos formal agora. Menos formal. Então não tem muito esse negócio, né? Não é uma batalha. Bom, só para falar, né, que o episódio hoje, o nosso objetivo é conversar da emergência e conversar. Será que a emergência é para emergencista? É para cirurgião também? E especialmente a parte do trauma. Então, por isso que a gente tem hoje vocês 3, né, aqui. Miguel é um expert em trauma. Então, a gente quer conversar sobre esse caminho do trauma emergencista versus cirurgião. Será que é versus? Será que é mais, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto especificamente, eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi a trajetória até vocês
escolherem, ou será que foi a emergência que escolheu vocês? Por que vocês estão especialmente nesse cenário que é a emergência e não estão no consultório, não estão em algum outro cenário aí possível desses imensos cenários que a gente tem na área da saúde, né? A minha história iniciou na residência de cirurgia geral. Eu tenho uma particularidade interessante que eu trabalho nos locais que eu fiz residência. Então eu fui residente, fui depois médico comum, fui depois preceptor da residência, chefe das residências e chefe do serviço. Então eu tive o prazer e a responsabilidade de ficar nos locais que eu fui criado. Então eu fiz residência no Hospital Júlio Kubitschek, depois eu fiz 1 ano de cirurgia de trauma no Hospital João 23, e por lá ainda estou. Diferentemente do Miguel, a gente está um pouquinho mais rodado, né, João? A gente vai fazer quase 30 anos de formado, então a gente já está um pouquinho mais rodado. E desde então, nunca saí da urgência e da emergência. Quem entra, não sai. Só para você ter uma noção, Natália, Miguel e os demais, eu nem tenho mais consultório, porque a cirurgia do trauma, ela é tão fascinante que você vai se envolvendo com o ensino, você vai passando de geração para geração aquela sua experiência, e na hora que você vê, você já está completamente absorvido por aquilo ali. Então, são situações que eu costumo dizer que eu sou o R27, porque a gente todos os dias aprende. Não tem um plantão que é igual ao plantão anterior. Não tem uma cirurgia do trauma que é igual à cirurgia anterior. Então isso é muito fascinante, isso é muito desafiador e, acima de tudo, enriquecedor, né? Porque a gente está aprendendo o tempo inteiro. Esses dias o acadêmico me perguntou se eu fiz o ENARE. Fiquei tão feliz. Porque ENARE é novo, né? Para entrar nas residências. Falei, fiz, depois eu te conto. Enfim, não vou falar que que eu sou, porque mulher não gosta de ficar falando que é, né? Mas eu tava pensando, talvez por que eu gosto da emergência aqui, ajudando a gente a falar sobre isso, pelo potencial de transformar, né? Com a emergência a gente transforma, assim, muito rápido. Você já vê o resultado ali da transformação. Uma coisa que eu estava pensando há pouco tempo. Você sabe, assim, por que emergência, por que te fascina tanto e por que você foi parar nesse caminho da emergência? Você sabe o que me fascina na emergência? É mais ou menos o que o Tarcísio falou. É aquele momento que eu acho que eu tô estudando, que eu acho que eu sei, e o primeiro paciente que entra na minha sala, eu olho e falo, eu não sei o que tá acontecendo. Isso é um tipo de coisa que faz eu crescer, que eu tenho que chegar em casa e falo, na minha soberba inicial, eu achei que eu era um médico que estava sabendo o que estava acontecendo, e dos 3 anos, né, nos 5 anos que eu convivo com emergência, cada dia eu me deparo com essas situações. Hoje mesmo eu deparei com essa situação lá no Dillon Bennings. Então, de um paciente que eu julgava saber o que estava acontecendo. Então, isso é um mundo que me traz assim, uma certa medo. Uhum. E o medo me faz crescer. Então tem muito colega meu que pergunta assim, mas por que você fez medicina de emergência? Tinha tanta coisa para fazer. Porque nenhuma das outras especialidades me trouxe isso, me trouxe esse desafio. E eu tô na emergência justamente por isso, porque me faz crescer como ser humano, entender quanto que eu tenho que melhorar como tal. A minha história é um pouquinho... Eu estava no 4º período de medicina e meu pai teve um acidente muito grave. E um amigo dele que estava dirigindo morreu na hora. E ele fraturou 8 costelas, a bacia, desvascularizou o colo transverso, rompeu o fígado, o baço. E veio para Belo Horizonte porque o colega dele que atendeu ele lá no interior, lá em Bom Despacho, até meu xará João Batista, tinha formado junto com um colega muito interessado em trauma, que era o Dr. Domingos André. Então meu pai veio para poder ser cuidado, ser operado pelo Dr. Domingos André. E até então eu queria cardiologia ou neurologia, que era começo de curso ali, e eu achei aquilo interessante demais, até porque pegou meu pai moribundo, assim, por assim dizer, e devolveu ele para nós, né? E aí eu perguntei pro Domingos André como é que eu fazia para poder seguir esse caminho. E aí ele pegou e falou, não, comece indo nas reuniões de segunda-feira, né, Tarcísio? Nas famosas reuniões abertas lá de segunda-feira às 19 horas. É a reunião que eu frequentei quase 30 anos.
Toda segunda-feira tinha um aprendizado, tinha uma surpresa, uma pegadinha. Eu tenho uma provocação pra gente que gosta da emergência, assim, dos 15 minutos mais importantes da vida do paciente, né? O médico que faz mais diferença na vida das pessoas é o menos reconhecido. É o gênio que estuda lá e põe iodo no sal de cozinha e deixa de ter sei lá quantos milhares ou milhões de casos. É aquele do 10º andar da faculdade que vai cuidar lá da higiene das pessoas, das doenças infectantes. Só que esse indivíduo, ele tem uma maturidade talvez melhor do que a nossa, porque ele se satisfaz com aquela sensação de ter uma ação ali contínua, perseverar naquilo e fazer diferença daqui a muitos anos e tudo. Eu tenho a impressão que nós da urgência somos mais imaturos. A gente quer ter aquela sensação de que nós fizemos a diferença ali mais rapidamente. O cirurgião, eu tenho muito esse convencimento assim, eu fiz aquele ato ali, ou deixei de fazer, que foi importantíssimo ter deixado de fazer, que a gente tem que lembrar disso, né, Tarcísio? Ainda mais para a turma nova. E aí foi importante. E o emergencista com cirurgião do trauma é quase assim, né? Tem essa imaturidade também, assim, que talvez a gente precise mais da sensação de estar fazendo alguma coisa e talvez isso nos motive. Não estou falando que isso é um defeito ou que é uma qualidade. Eu tô aqui toda feliz falando da minha transformação, já tô me sentindo imatura aqui agora, olha pra você ver. Eu tô falando que é um detalhe, talvez uma característica, não estou taxando. Tem alguma coisa, né, que faz a gente estar ali. E se isso está motivando a fazer o bem, que bom, né? O João falou que ele seria cardiologista, neuro. Você se vê fazendo alguma outra coisa? A minha história, não. Eu deveria fazer outra coisa, porque meu pai também era médico. Meu pai era patologista. Só que ele faleceu no meu primeiro ano de faculdade. Então, aquele trajeto inicial que eu estava pensando que eu iria percorrer, não foi. Aí, a partir do momento que eu fiz a técnica cirúrgica, eu operei meu primeiro na época era cachorro, primeira esplenectomia. Eu nunca mais pensei em fazer uma outra coisa que não fosse cirurgia. E a cirurgia geral, a cirurgia do trauma, Natália, ela ainda não é uma especialidade, ela é uma área de atuação. Então, o cirurgião do trauma, ele tem que estudar trauma, porque é uma área de atuação específica, com condutas específicas. O paciente ele tem que ser olhado com um olhar diferente. Eu costumo dizer o seguinte: o cirurgião geral que não estuda trauma, que não tem formação em trauma e se aventura a operar trauma, ele é um ser iatrogênico. Porque o trauma, ele é diferente, ele tem protocolos diferentes. Daí a importância de ficar um tempo destinado àquela área de atuação. Mas eu nunca, respondendo a sua pergunta, eu nunca pensei em fazer nenhuma outra especialidade que não fosse a cirurgia, e o trauma nasceu naturalmente porque eu sempre gostei de coisa difícil. Coisa impressionante, João Batista. Sempre gostei de coisa difícil, só. E você achou uma com força? Então, porque o trauma, ele é difícil demais, porque os pacientes são diferentes, esse que é o detalhe. É sempre uma lesão associada, é um mecanismo de trauma que você tem que antever as lesões que o paciente vai ter. Não tem como ter no livro, né? Não tem tudo como que a gente ter no livro. Então, se existe um aforismo muito grande e na medicina se aplica demais para a cirurgia, é que cirurgião anda em bando. É um aprendendo com o outro. É o mais experiente através da sua experiência, passando para o mais novo, que vai te ajudar através da sua força física. E na emergência, isso ainda mais se faz necessário. Uma outra coisa muito interessante aí é que você falou logo de cara, né, Tarcísio? Tem que gostar de gente. Tem que gostar de gente. O paciente vítima de trauma tem que gostar de gente, independente de quem seja essa pessoa, né? Da escola nossa,
Nunca interessava saber se o indivíduo é um bandido, se foi preso em flagrante, se não, assim, ó, da minha mão ele vai sair, assim, nós vamos colocar esse indivíduo para frente. Esse é o Domingos André botando a mão em todo mundo, e tinha o Dr. Wilson Abrantes, né, que nós ainda tivemos a sorte de ver atuando, né? E a gente era orientado, né, João, a nem ficar entrando em filigramas da história, porque isso não nos pertence. Não pertence a gente, é a lesão do paciente, e não a história que estava de trás. E se eles sentissem assim que qualquer colega estava... Nossa Senhora. Não, e tem isso, né, Miguel? A gente ali no Odilon, né? Eu dou plantão junto com o Miguel, toda segunda-feira atualmente. Se a gente ficar perguntando demais... Não, melhor não. Né? Chegou vítima de agressão. Aí aquelas vítimas de agressão, assim, muito... né, traumatizados. Isso, principalmente no trauma, né, que a gente vê muito isso, o trauma às vezes nos ajuda muito porque ele é muito objetivo. Eu acho o trauma objetivo. Ele te mostra a lesão, na maioria das vezes, é claro, né, ela é clara. Você sabe o que aconteceu, né? Aquele paciente tem 10 dias, está evoluindo com dispneia, com edema. Então, a minha concepção disso, que eu vejo que eu tenho mais facilidade de atender. Não estou dizendo que não seja complexo, de forma alguma, e não é. E já falando nisso, eu queria saber dos João Batista e do Tarcísio, o que vocês acham, qual que é o papel da medicina de emergência no atendimento do trauma junto com a cirurgia? Agora começou a polêmica. Não, eu permito começar, João. Por favor. Miguel, eu não vejo polêmica nenhuma nisso. Aquelas pessoas que pensam que a medicina de emergência é uma rival do cirurgião do trauma, essa pessoa está completamente equivocada. Não está entendendo o que está acontecendo. Não está entendendo. São situações complementares. Elas não são divergentes, elas são complementares. Cada um vai contribuir com o outro em prol do resultado final que é o paciente. Independente de quem faça, o importante é o resultado final. E a formação da medicina de emergência, ela não é igual do cirurgião do trauma. O cirurgião do trauma, ele mexe especialmente na parte hospitalar. Eu costumo dizer que a medicina de emergência é mais abrangente. A gente não pode esquecer que o paciente traumatizado, ele começa o sucesso do tratamento dele, inicia-se no pré-hospitalar, se passa pela fase hospitalar e consolida na reabilitação. E a fase hospitalar, aí sim, entre os dois, mas de uma forma convergente. Então é um ajudando o outro em prol do paciente. Quem vai operar vai ser o cirurgião, que é treinado para isso. Então, aqueles que acham que... E no início, eu posso falar isso com uma propriedade muito grande, viu, Miguel? Eu vou contar uma história, nós estamos batendo um papo aqui rapidamente. Não lembro se foi 2017 ou 2018. O Marcos Vinícius, do Hospital das Clínicas da UFMG, nos procurou. Na ocasião, eu ajudava o Dr. Domingos André na coordenação da clínica para fazer o estágio da primeira residência de medicina de emergência. E eu fui o interlocutor desses trâmites burocráticos entre o HC e a FEMIG para de fato começar. E nós no início conversamos como é que seria. Aquilo ali, eu vislumbrei uma melhoria no atendimento muito grande. E eu vou te falar e explicar o porquê. Para quem vai mexendo com muitos anos, a pessoa vai cansando. A fisiologia, viu, gente? Ela existe, viu? João? O negócio é brincadeira, não. Então, eu vejo... Eu sou entusiasta do ensino. A gente tem que ensinar para os outros. Então, quanto mais gente destinada ao ensino e a exercitar a cirurgia do trauma e a medicina de emergência, é melhor. Então, voltando, naquela ocasião, eu vi isso de uma forma tão clarividente. Falei, nossa senhora, Marquinhos, vamos fazer isso sim. E foi aí que iniciou a participação da medicina de emergência no PORE, na sala 1 do João 23, e depois que foi subsequentemente que apareceram as outras residências. Veio a residência da FEMIG, depois a residência do Odilon também, né? Que parecem umas 3 residências ainda estabelecidas aqui na nossa cidade. Então, aquele que acha que são situações divergentes, na minha opinião, não está entendendo o que é o paciente traumatizado, não. Eu vou até mais além, assim. Quando eu decidi, há 17 anos, largar a minha casa, que era o João 23, né? Que
eu saí, continuei nas reuniões de segunda-feira, mas saí do corpo clínico do João 23. Para ir para o concurso do Odilon, à época, por diversas questões trabalhistas e domésticas, até porque eu queria que meu casamento desse certo, e o João 23, a perspectiva, né, Tarcísio, da gente sair de um plantão noturno, de um sábado à noite, é difícil. Eu demorei 12 anos. Era. Então, quando eu tive essa decisão, eu tive várias perdas e tive vários ganhos. Uma das coisas mais legais é que eu peguei uma era de ouro da sala de urgência do Odilon, de pessoas entusiasmadas. A Nath chegou um pouquinho depois, mas ela ainda pegou. E não é que tinha um emergencista, até porque não existia formalmente o emergencista, mas todo mundo ia atender junto. Não tinha aquela expertise até dos técnicos de enfermagem do João, que quando você falava já estava com a veia pega, com o soro correndo, né? Aquilo era maravilhoso. Automatizado. Mas, por outro lado, eu tinha um fisioterapeuta junto em cima, já preparando o aparelho, o ventilador e a enfermagem junto. Então, eu tive casos de, por exemplo, que eu tive que drenar o tórax bilateral na sala de emergência, que enquanto eu estava drenando de um lado, a Raquel, enfermeira, estava auscultando o outro e falando, vai precisar drenar daqui também. E eu achava aquilo maravilhoso. Alguns colegas ficavam inseguros. E meio enciumados também? Ficam meio inseguros. Falar, porque não estão deixando eu chegar no paciente. Não estão. E eu, ao contrário, assim, para mim tem mais gente ajudando, porque também, Tarcísio, a gente não pode deixar de falar que a cirurgia do trauma, a cirurgia da urgência, ela tem tamanhos variáveis de sandália da humildade, né? A gente está com 30 anos de lidando com isso. Toda semana você tem uma coisa refletindo se você poderia ter feito um pouco melhor, quando não é uma coisa que você vai carregar aquilo muito tempo, né? A gente tem isso. Se eu chego do plantão, vou tomando meu banho, vou repassando os casos na cabeça. Algumas vezes, inclusive, eu volto, ligo para a urgência, não sei se já aconteceu com vocês dois, mas às vezes eu volto e falo, olha, tem um raciocínio aqui que nós ainda não fizemos, né? E você acha que o arrastar para o trauma nesse cenário que hoje tem, assim, né? Sempre teve clínicos que gostavam de trabalhar em emergência. Agora tem emergencista, né? Com essa formação. Você acha que esse arrastar agora vai ser mais fácil? Vai ser mais difícil? E até já puxando assim para um outro, eu perguntei vários emergencistas, sabe? O que eles queriam que a gente conversasse aqui de temas? Que ferida que era para botar o dedo. É isso. Qual o dreno que nós vamos passar aqui hoje? E aí uma das coisas foi sobre gestão de sala, sabe? E eu acho que o Tarcísio vai ter uma vivência diferente do que a gente tem, talvez. É melhor que a nossa. Exato, porque lá onde que a gente trabalha, a gestão de sala é exclusivamente do emergencista. E se tratando de trauma, de quem que é a gestão da sala? Tem que ser só do emergencista? O cirurgião não tem que trabalhar junto ali, né? Participar de fazer gestão da sala? O primeiro atendimento é do emergencista e depois chama o cirurgião? Ou o cirurgião tem que estar lá? Então, como que você acha que esse arrastar desses cirurgiões para o trauma vai ser diferente ou não? A minha preocupação, o Tarcísio já pontuou aí. O primeiro atendimento do paciente vítima de trauma, para mim, ele é muito, muito bem feito pelo emergencista bem treinado. Primeiro atendimento ali. Até a drenagem torácica, as medidas iniciais de reanimação, a minha preocupação é o treinamento nas etapas cirúrgicas do trauma. Né? Não sei se o Tarcísio enxerga diferente, até quero ver a sua opinião. Mas assim, naqueles primeiros minutos ali, existem, mas não são comuns, não são frequentes. Às vezes que um cirurgião treinado em trauma vai fazer diferença naqueles primeiros minutos. As situações são muito excepcionais. A gente adora, mas elas são excepcionais. Mas assim, e outra coisa, eu pessoalmente, talvez pelo momento da vida, eu tenho uma aflição da palavra gestão. Não faz gestão, se eu tenho arrepio. Eu quero é paciente. Eu quero é ver o paciente, o que é que eu posso fazer por ele. Né? Tá faltando um radiologista, né? Nós não estamos tendo. Sabe? Ô, Natália, as coisas só acontecem pelas pessoas. Quando fala de gestão, como se gestão fosse uma palavra mágica que fizesse as coisas no automático. Tudo depende das pessoas.
são as pessoas que atendem, são as pessoas que operam. Então depende do entusiasmo daquela pessoa. Eu costumo dizer que um gestor que não entende do riscado, ele é uma pessoa maléfica ao sistema de saúde. Porque ele vai olhar simplesmente número. Ele não vai entender a complexidade de tratar um paciente politraumatizado. E vai vir com uma pergunta: mas quanto tempo você gasta para atender um paciente politraumatizado? O tempo necessário. É o tempo necessário, não existe essa resposta. Mas eu não tenho dúvida que vai ser mais fácil atualmente chamar pessoas para medicina de emergência, para cirurgia do trauma, inclusive pelo número absoluto. A gente não pode esquecer disso também, né, João? Porque quando eu e o João Batista nós formamos, tinham 2 faculdades de medicina em Belo Horizonte. Hoje a gente tem 8 faculdades. Então o número absoluto acaba transbordando e chegando nas áreas ditas menos glamourosas. Menos glamourosas que eu falo porque precisa da sua atuação lá, que o João falou, é uma coisa que depende lá da pessoa. Quem mexe com a emergência, ele é muito glamuroso pessoalmente. Socialmente, ele não está dentro dos consultórios, ele não está... Ele está no serviço público, né? Na grande maioria das vezes, ele está no serviço público. Então, nós dois não temos mais consultório. Então, isso tudo... Mas eu não tenho dúvida que vai ter mais gente, muito pelo número absoluto. E outra coisa, tem que manter a chama do ensino. As pessoas que estão à frente dos serviços têm que entender que o ensino é a chave do sucesso. Você tem que passar o bastão para outro. Você não pode ficar com o bastão. Por isso que a multidisciplinaridade é tão importante. Hoje, quem não encara o tratamento do paciente politraumatizado de uma forma multidisciplinar está tratando o paciente de uma forma inadequada. Insuficiente. Então não é pedir o exame, é discutir o exame. É provocar o radiologista daquelas informações clínicas que você tem em busca. Então isso tudo realmente lá no Hospital João Batista, realmente existe uma escola dessa interface. Repito, não pode acabar pela ação das pessoas, porque se bobear, acaba. Mas eu acho que nós estamos vivendo, por incrível que pareça, viu, João? Hoje você chega lá, tem o plantão hoje é um plantão cheio de médico, muito pela presença da medicina de emergência também. Hoje eu tenho certeza que o paciente hoje, ele tem muito mais recurso no atendimento do que tinha há 20 anos atrás. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, não. E o tratamento no operatório vem para mostrar isso também, né, João? Tanto de coisa que a gente operou que hoje não se opera mais. Peguei o link aqui, você falou do treinamento operatório. Isso me preocupa mais. Porque hoje não tem nem... Às vezes, até no centro de trauma são poucos casos. Isso me preocupa mais. É o treinamento operatório no bloco cirúrgico. Permita-me contar como é que era a realidade da nossa residência. Porque foi no início, quando nós estávamos lá na residência, em que começou a discutir sobre o tratamento no operatório. Então a gente pegou uma fase um pouco antes. Então você sabe como é que era, Miguel? Chegava um paciente com trauma abdominal contuso, fezes positivo, laparotomia. E aí era assim, lesão hepática complexa, cheia de coágulo, a gente tirava os coágulos para tentar achar onde é que estava sangrando. E aí muitas das vezes... coisa até... Fazia uma laparotomia, secava o fígado, secava o baço e tirava o time. Então era literalmente uma cirurgia, analisando a luz hoje da evidência, né, gente? Porque na época a gente não tinha esse conhecimento que a gente tinha, que a tomografia nos ensinou isso. E as circunstâncias. Foi a tomografia que nos ensinou isso. E que mostrou que as lesões de vísceras sólidas, elas param de sangrar na grande maioria das vezes. A gente não sabia disso, não. Então chegava lá, secava e fechava. Cervicotomia exploradora, Tarcísio? Então, cervicotomia é outro exemplo. Não existe mais, era mandatório. E chegava a ter índice de cervicotomia desnecessária. Sabe quantos por cento? 67%. Nossa. De índice de cervicotomia desnecessária. Porque tinha um aforismo que passou o platismo, o tratamento era eu lembro de fazer 3 cervicotomias numa noite, num plantão de uma noite. Então, o que acontece? Esse treinamento, João, do treinamento operatório para a urgência e emergência, me preocupa muito mais do que o atendimento inicial hoje. Muito, mas nem se compara.
Eu tô ainda preocupada com o atendimento inicial. Não sei o que o Miguel tá pensando ali, mas quando a gente fala assim de gestão da sala, por quê? O cirurgião, muitas vezes, muitos cirurgiões, né? Eles querem levar o paciente para a sala de emergência, mas eles não querem tirar o paciente de lá. Então, esse sentido da gestão, nesse sentido de coparticipar, de que as vagas são finitas. Então, se eles não participarem do que está acontecendo ali dentro, porque daqui a pouco vai chegar um outro paciente precisando desse leito e que é vítima do trauma, não vai ter espaço. Então, é nesse sentido, assim, né, Miguel? As dificuldades que a gente tem. A gente tem que ter raciocínios adultos, né? Que são difíceis, né? Assim, é igual, por exemplo... A medicina custa dinheiro e não é barata, né? O tratamento de saúde, ele é caro. Esse é um raciocínio difícil de ter, né? No caso específico da experiência, nós temos uma falta de estrutura, né? Uma falta de estrutura porque eu não tenho, por exemplo, a segurança que eu entendo que a gente deveria ter para a condução dos pacientes intermediários, aqueles que não são nem da enfermaria, nem da sala de emergência, coisa que no João 3 é muito estruturado e tem equipe própria, tem sala própria, é bem monitorada, né? Tem espaço e tudo, né? Então, eu entendo a pressão de retirada, né, do paciente da sala de emergência. Vocês sabem bem que eu sou um dos que tiro rápido, não é assim, relativamente rápido. Talvez por ter um pouco mais de segurança em trauma, nós temos muito colega mais novo, tem pouca segurança em trauma, mas que idealmente a gente teria que ter um fluxo para a progressão desse paciente, né? A gente tem problemas diversos ali. É assim, paciente com primeiro atendimento de trauma, é sempre o cirurgião que vai atender lá, assim, né? Quando chega para a sala de emergência, o emergencista e o cirurgião junto. Que é uma outra coisa, viu, Nath? Assim, tem que ter emergencista lá fora, o emergencista tinha que estar com a gente na sala de sutura ali, recebendo os traumas menores, né? Porque isso vai engrossando o corpo dele, né, Tarcísio? Ele tem que ver para entender o menor, para poder o engraçado dessa pequena tatuagem traumática aqui, tinha uma lesão esplênica, tinha uma lesão hepática, ó, engraçado, ele pancada na barriga, tá com dor no ombro, por quê, né? Ele tem que entender esse fluxo, mas não é frequente. Por exemplo, o paciente tem amnésia lacunar, né? Tem aqueles casos suspeitos de um evento lá associado a um TCE, e a gente pede eu já peço a tomografia, claro, para poder adiantar lá, né, a propedêutica, e ele não está na sala de emergência, está onde? Está no corredor, e isso é complicado. Então, de vez em quando, eu tenho umas surpresas lá. Há pouco tempo, fez lá, tinha uma hemorragia subaracnoide, um cara jovem, aí eu peguei, botei ele rápido na sala de emergência, alguém foi lá e tirou ele rápido lá de dentro, eu falei, eita, e é um trem, esses conflitos a gente tem. Então, assim, a gente tem que ter um meio termo ali entre o interesse da gestão de fazer o fluxo andar, que ele é legítimo, necessário, ele é uma conversa de adultos, né? Mas, por outro lado, também, que é uma conversa de adultos, nós temos que ter a responsabilidade. Quem não defende o protocolo, não defende o paciente. O protocolo, ele é bom para todos. Ele protege o médico e o resultado final é o melhor atendimento do paciente. O protocolo... Só que o protocolo depende das pessoas. Exato. O protocolo depende bom das pessoas. É o colaborativo, né? O que acontece? Ele tem que ser adaptável para a sua realidade. Você não pode fazer um Ctrl+C e Ctrl+V em protocolos. Você tem que adaptar aquela sua realidade. E mais com isso, tem que ter uma pessoa que tem que ter um espírito de liderança. E a gente pode até conversar sobre isso. Esse tipo de pessoa também está acabando. Eu preciso falar sobre isso também. Essa liderança está acabando, porque isso é difícil. Porque hoje em dia, você chamar a atenção do colega de uma forma técnica, hoje em dia a gente vive numa situação que a pessoa leva para o outro lado. Então essas lideranças estão acabando. Mas respondendo a sua pergunta, é protocolo. Agora, Tarcísio, como é que faz para o protocolo ser aplicável? Treinamento. De quem? Dos residentes, dos acadêmicos, dos jovens.
É a única forma, porque se mudar a cabeça de quem tá lá há 30 anos, não vai mudar, não. Posso te assegurar. Agora, mudar... Você quer saber um exemplo clássico disso? O uso do ultrassom. Nesse mesmo, João. O uso do ultrassom. Quando começou o ultrassom, Miguel? E foi a medicina de emergência que começou com o ultrassom, hein? Não podemos esquecer disso, não. Viu? Não foi cirurgião, não. Foi a medicina de emergência que trouxe o ultrassom para dentro da sala de porta automatizado. O pessoal começou a falar, mas peraí... O médico de emergência vai fazer ultrassom, vai pegar o papel nosso aqui da radiologia. Falei, Jesus amado, não tem nada a ver uma coisa com outra, meu filho. Tarcísio, em final de 95, eu fiz a primeira prova para especialização, para residência em cirurgia. Até por acaso, eu fui aprovado no Odilon, que é o lugar hoje que eu trabalho, defendo, e eu não quis ir para lá, não. Eu tinha preconceito com o Odilon. É interessante. Eu faltei a entrevista com o Estevão. Gente. Já era o Estevão. Acho que o Estevão tá lá desde a fundação. Então, eu passei na Santa Casa, não quis ir nem pra lá, nem pra Santa Casa, porque eu queria fazer residência com o Domingos André. E aí o Domingos André falou comigo assim, então você faz o seguinte, não tenha pressa. Você é muito novo, que eu era muito novinho. Mas tá vindo um zoom aí que o ultrassom vai dominar o primeiro atendimento. Isso em 95, João? Final de 95. Falou, vá para Ribeirão Preto e faça um curso de ultrassom. Ué, isso eu não sabia dessa sua história aí, não? Pô? Em janeiro de 96 eu fui para Ribeirão Preto, fiquei lá um mês fazendo um curso de ultrassom. Aí quando eu voltei, pergunta se a radiologista do plantão lá do Domingos André era plantonista. Eu não sabia dessa Pergunta se ela deixava eu chegar perto do ultrassom. Falou, não, no ultrassom aqui comigo você não põe a mão. Só eu encosto. Então as coisas vão evoluindo, gente. Então a medicina de emergência junto com a cirurgia do trauma, eu não tenho dúvida que elas são convergentes e o resultado final dá no paciente. Agora isso que o João falou também é importante, viu? A medicina de emergência não só vai ficar na sala de emergência, não. Ela tem que transitar pelo hospital. Isso também é importante. Não, eu fiquei muito satisfeito com esse comentário, porque eu acho que é isso mesmo, né? Os emergencistas têm que deixar de ser vermelhistas, né? Tem que sair da sala de emergência, tem que estar lá fora. Eu acho excelente. Até porque isso é para tudo. Para o cirurgião do trauma ter curva de aprendizado, ele tem que fazer, inclusive, laparotomia não terapêutica. Ele tem que estar entendendo as indicações, onde é que está indo, né? Então, porque fica aquela insegurança, está na indicação de cirurgia que a gente vê, né? Então ele tem que ter curva ali, ele tem que engrossar o corpo, tem que ter vários casos, ele tem que ir atendendo, acompanhando. O emergencista também tem que ter isso. Ele tem que atender o que a gente chama carinhosamente de polirralado, né? E porque os polirralados ali tem um índice dentro deles ali que tem mais coisa. Aprender a suspeitar, diagnosticar, né? Lembro na minha época de João, um polirralado meu que tinha uma fratura pélvica, que em 5 minutos de sala chocou e entrou em onda no bloco. Era um polirralado. É isso. O polirralado complica, né? Polirralado, as histórias discordantes, né? O ambiente de trauma é muito hostil, né? Entra com histórias, você vai ver a outra. E de repente é um trauma contuso, você acha uma ferida penetrante, né, Tarcísio? Tem sempre uma surpresinha ali. Vocês estavam falando de tomografia e depois falaram de FAST. Teve até um comentário que falaram, chama o FAST, que parece que tem algum lugar que tem um emergencista que falou isso, que criticando, sabe? Como assim chama o FAST? Tem gente de chamar o FAST, chamar alguém para fazer, não dá tempo de esperar. O FAST é ali, né? Temos que fazer quando o paciente está precisando. E tem cirurgiões que trabalham com trauma, né, que não sabem fazer o FAST. Eu acho que... Nós enfrentamos essa resistência, né, Tarcísio? A gente lembra da briga. Não, exato. Mas continua o raciocínio. Não, e aí, nesse sentido, perguntar para vocês assim, acha que com acesso ao FAST e a tomografia, que é o que vocês estavam falando antes, né? Tá se fazendo tomografia para mais? Tá querendo levar o paciente instável para tomografia em vez de ir para o bloco? Como é que é a visão sua? Porque pela visão dos emergencistas vieram essas provocações, sabe? De que tinha que ir para o bloco e tá indo para tomografia. Então, Natália, eu tenho uma opinião bem formada em relação a isso. A gente vive uma dinastia da tomografia. Ponto. Isso é fato. É coisa até cultural do Brasil, né? É fato isso. Até o número de tomógrafos. A gente vive uma dinastia.
Só que a tomografia, assim como qualquer outro método propedêutico, ele é complementar. Ele tem as suas indicações. Então a gente não pode largar a mão de saber o exame bem indicado no paciente bem indicado. Agora, se você, respondendo a sua pergunta, eu não tenho dúvida que a gente faz muito mais tomografia do que é necessário. E esse meu raciocínio eu vou se estender um pouco fora do abdômen agudo traumático, abdômen agudo não traumático. 80% dos abdômen agudos cirúrgicos, eles são diagnosticados por anamnese, exame físico e rotina complementar banal, que tem todo e qualquer UPA. Hemograma, raio-x de tórax, PA e perfil, raio-x de abdômen, decúbito dorsal, ortostatismo, beta-HCG para mulheres em idade fértil e urina rotina, 80. Aí você me pergunta quantas apendicites hoje é operadas sem tomografia. Eu posso te assegurar que no meio privado é nenhuma. 0. 100% você vai ter uma tomografia. E isso também se aplica também no trauma. A gente não pode esquecer também que a gente vive hoje uma tal da medicina defensiva. Que de defensiva, você sabe o que é medicina defensiva? É você fazer uma boa medicina. Isso que é medicina defensiva. Não tem nenhum tomógrafo que vai te proteger, não. O que vai te proteger é o seu trabalho, sua titulação. Importante ter titulação. Importante a gente estar conversando aqui para as pessoas se associarem à Abramed, associarem às sociedades de classe. Isso é importante. Eles têm que conhecer os protocolos, fazer a formação. Estudar, né, irmão? Tem que estudar. E é longo. O negócio é longo, hein? É longo. A tomografia, o número de tomografias é um negócio muito desafiador. Na minha concepção, nós estamos fingindo que radiação não faz mal. É assim. E é mais complexo. Parece que quanto mais tumultuado o plantão, mais se pede tomografia, parece que vai ficando afobado para ter segurança. E não é só na cirurgia, parece que é uma coisa geral. Então, por exemplo, eu sou de uma escola, vocês pegaram errado, vocês pegaram 2 pessoas da mesma escola. Tinha que ter alguém de outra escola. Tinha que ter alguém mais novinho, talvez, né? De uma outra escola também, diferente do raciocínio. Mas a formação nossa é assim, quem que é o expert em dor abdominal na urgência? É o cirurgião. Não tem outro. Não tem outro. Tem um fluxo estranhíssimo que é assim, fez TC, tá normal, alta da cirurgia. Isso é toda hora. Isso me incomoda. Fez TC de crânio, independente do histórico do trauma. Tá normal, alta da neuro. Você fala, peraí, gente. Peraí. Essa medicina tá muito estranha. Ela, inclusive, abre o franco, porque então deixa só emergencista, não precisa de cirurgião, não. Uhum. Entendeu? Não deixou o emergencista até ele chamar e falar, cirurgião, opere. E o cirurgião passa a ser um artesão. Fala, eu quero que você opere aqui e abra a incisão de 10 centímetros. Isso vai ser um perigo danado, hein, João? Isso vai ser um perigo danado, porque nós vamos estar deixando de entender a fisiopatologia. O trauma é uma doença, que tem a sua fisiopatologia. E é um trauma, assim, pede-se a tomografia e repete-se a tomografia e fica fazendo radioterapia de lesões que não estão sendo entendidas. Então é um negócio grave. Eu tenho uma sobrinha, hoje já está com 18 anos, ela mora em São Paulo, ela com 8 anos de idade, ela teve uma dor abdominal 9 horas da manhã, ela foi para um grande hospital de São Paulo, chegou lá 10 horas da manhã, 10h30 ela fez uma tomografia, 11 horas ela teve alta. Eu fiquei muito irritado. A minha de 8 anos de idade tomou uma radiação numa dor abdominal que tinha 2 horas que tinha começado, e aí teve alta em seguida, sabe? Então, assim, não é um problema só nosso, é uma cultura de uma falsa segurança, de uma medicina... Tem um livro muito bom recente agora, que é Medicina Excessiva, até de um colega aqui de Belo Horizonte, né? Eu já peguei, já li. Mas essa falsa cultura da medicina defensiva, que de defensivo, isso é outra coisa, não é medicina, não. Hoje eu estava com 2 acadêmicas que querem fazer cirurgia geral. E por acaso elas estavam até sem esteto. Eu falei, mas vocês já estão sem esteto? É isso? Vocês já decidiram cirurgia? Cirurgião tem que usar esteto? Não? Brinquei com elas. Elas, não, o esteto tá ali, nós vamos pegar. Mas no sentido assim, ensinando para elas o NIOS, né? Perceber o sinal de alerta de um paciente que é potencialmente grave. Eu acho que é disso que nós estamos falando, né? Muitas vezes as pessoas acham que só a tomografia ali
e não sabe o dado vital, não fez o NILS, não fez um ABCDE para entender assim, o que essa taquicardia aqui, o que é isso, hein? Tá me chamando a atenção. Isso aqui pode ser que vai piorar. Então, eu acho que muitas vezes, e a gente, né, você falou da comissão de mortalidade, a maioria das vezes a gente via isso. Se tivesse chamado a atenção ali, ó, nessa taquicardia, nessa pressão mais limítrofe na hora que chegou, mesmo que a tomografia tá normal, já dava para ver que aquilo ali era uma sepse, aquilo ali era um trauma que estava evoluindo mal, que por acaso na tomografia não deu para ver. Então, eu acho que e teve essa provocação também de quem eu conversei, né? De como que a gente faz para que todos percebam o potencial de gravidade de quando o paciente chega, tanto pelo emergencista quanto pelo cirurgião, por todo mundo que está ali envolvido, né? Agora, o Tarcísio colocou um negócio aí que é um paradigma estranhíssimo, porque não é que está formando muito médico, está despejando o médico, né? Assim... Mas o povo não está interessado não, Tarcísio. Eu sei disso. Sei disso. Não está interessado. Engraçado mesmo. Um paradigma. Nós somos de uma época que falava assim, ó, você agora vai ter oportunidade de dar um plantão como cirurgião no sábado à noite no João 23. Ficava no orgulho, né? Era um motivo de orgulho. Assim, de orgulho. A gente não queria saber se ia receber aquilo. Trabalhava 6 meses sem preocupar se tinha contrato ou não. Era assim, você estava sendo designado, estava botando a espada no seu ombro. Sim. Era um negócio assim, você agora... cavaleiro. Você mudou de nível. Você agora... E você está num período probatório, né, Tarcísio? Exatamente. Vamos ver se e é probatório mesmo. E era probatório mesmo, que ai de você. Saía, né? Você deixava de ser. E pronto. Também é o seguinte, né, João? A vida, ela vai mudando, gente. Talvez o povo hoje esteja mais esperto. A vida vai mudando, João. E a gente tem que, na verdade, adaptar, porque não tem coisa... Não é que era melhor ou pior, era diferente. Era diferente. A minha entrada no João, no meu primeiro dia como contratado, João, porque isso que o João falou é puramente verdade. Nós sentimos orgulho de ser substitutos daqueles nossos preceptores. Mas quando eu entrei... a energia que a gente chegava no outra. Nossa! Mas para isso, viu, gente, precisa de ter, João, os plantões, eles têm aí, eu repito, tem que ser as pessoas, tem que ser um coordenador que tenha essa sensibilidade e tentar colocar no mesmo plantão pessoas com diferenças e com diferentes graus de experiência. É importante isso. Tem que ter exemplo, né? É importante, sabe qual é? Porque tem determinadas situações que o cabelo branco faz diferença. Isso eu tenho muito, hein, Natália? Tem determinadas situações que o jovem, naquele momento da madrugada, ele faz diferença também para o bem. Então precisa de ser uma mescla em prol do paciente. Só que isso não é fácil não, gente. Na verdade, eu entendo bem disso. Eu já tive minha fase diretiva de hospital também. Graças a Deus que já passou. Fiquei até doente por isso. Dei minha contribuição. Mas é muito difícil porque cada um... E é natural. Olha para o seu próprio umbigo, para a sua própria comodidade. Mas tem que ter um grupo curiosamente pequeno, não pode ser um grupo grande, tem que ser um grupo pequeno em prol da formação. Isso que o João está falando, a gente está aqui caminhando pro final, né? Já? Pois é. Eu acho que eu sabia que era pouco tempo. Era pouco tempo. Eu acho que conclui assim no que o João está falando sobre empatia, né? Você falou da energia, do povo não quer dar plantão no final de semana. A gente teve até uma provocação que a gente recebeu sobre a analgesia do paciente vítima de trauma, né? Gente, se coloca no lugar daquele paciente com aquela, né, fêmur quebrado, sei lá o que é que tá acontecendo, que você vai saber se uma dipirona tá suficiente ou você vai precisar de uma morfina. Pois é, Nath. Será que a turma que tá atendendo ali tá meio adoentada? Será que estão precisando de ajuda? Fico pensando também. A vida tá diferente, gente. A gente tem que entender as particularidades dos jovens de hoje, tentar filtrar aquelas pessoas que ainda têm uma vocação para isso. E eu vou responder por que eles não querem, João. Porque é difícil, cara. É difícil. É difícil, não é reconhecido financeiramente no primeiro momento. Não é.
Só depois você estabelecer seu nome que você consegue, depois... E a emergencista, é o mesmo caminho. Então... Para ser bacanão, tudo bem que tem emergencista de hospital privado e tudo, mas o bacanão, o tumultuado mesmo, é no público, é à noite, é no final de semana. É isso. Então, é essa que é o grande mistério da situação. Porque se você perguntar, Natália, para um jovem que está acabando agora a faculdade, o que você quer da sua vida? Ele vai falar, uai, eu quero trabalhar pouco, ganhar muito, ser reconhecido pela sociedade, pelos meus pares e ter a tal da qualidade de vida. Não, você falou tudo. Isso, para quem mexe com emergência, você vai demorar muito tempo para ter esses predicados. Então, é essa, mas a gente não pode jogar a toalha. A gente tem que insistir, porque o exemplo arrasta, o discurso não. O exemplo arrasta. Então, na hora que se essa enfermaria do João, se Deus quiser der certo, você vai ver que ele vai arrastar a gente. Porque vai ter exemplo. Exemplo de ir no hospital todos os dias. E assim vai. Miguel. A conversa foi boa, não foi, Natália? Nossa senhora, a gente tá saindo aqui cheio de reflexões, ensinamentos. Né? Bom, pra gente fechar de verdade, né? Tem alguma coisa da sua especialidade aí, cirurgia do trauma, que você queria desmentir? Que você acha que tem uma fama errada? Ó, pergunta difícil essa, hein? Começa você, João. Deixa eu pensar aqui. Jogou. Você foi esperto, hein? Desmentir. Olha o raciocínio rápido, cirurgião do trauma aí. Pensa algum mito aí que tenha da cirurgia geral que você gostaria de desmentir. Na emergência tem algum, Miguel? Ajuda eles aí. Tem, que um emergencista, eu já percebi que o pessoal que vem formando, às vezes tem um pensamento que o emergencista é onipotente. E não é. Toda vez que chega, eu lembro uma vez que chegou um rapaz lá que tomou o chucho, lembra? Daquele que a gente entubou. Ele tinha tomado um chucho aqui, chegou com rouquidão. E eu entubei ele com o João Batista do meu lado. E eu pensei, rapaz, se eu precisasse fazer uma crica aqui... E quando eu olho do meu lado, o João Batista assim... Falei, eu vou entubar esse cara super tranquilo. Se ele não tivesse do meu lado, talvez eu estaria um pouco mais apreensivo. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Acabou que eu não encontrei nada. Foi uma intubação super tranquila. Mas isso eu percebo, sabe? E um recadinho que eu queria deixar, porque o emergencista, ele tem sua função, mas ele precisa muito das outras especialidades. Ele tá aqui para ajudar, ele tá aqui para caminhar junto. Excelente caso isso. Eu acho que eu tenho uma falsa ideia de cirurgia do trauma, que é assim, você olha o cirurgião do trauma, no meio daquela confusão ali, ele tá com a calma aparente, fazendo as coisas parecerem fáceis. Só que aquele ali esconde um trabalho para chegar naquele momento. Uma estrada que ele andou, um tanto de coisa que para o indivíduo distraído, ele pode achar que aquilo ali porque é fácil. Que é porque ele tá... é facinho demais, ele chegou, né? E drenou o tórax ali, fez a coisa, levou pro bloco, decidiu rápido de levar e tudo. Então eu acho que a cirurgia do trauma, quanto mais experiente, mais fácil parece que ele está fazendo e dá a falsa impressão de que é uma coisa fácil. Que a pessoa acha que não tem que ter experiência e acha que tem um atalho ali, que ele já pode chegar ali tranquilo, às vezes não está entendendo nada que está acontecendo, fica ali aparentemente tranquilo, sem entender, sem ver a gravidade das coisas. Não sei, talvez seja isso. Assim. Eu vou na seguinte linha. Estava pensando aqui que eu poderia encerrar minha fala para desmentir alguma situação que ficou já consolidada pelo tempo, digamos assim. Tem uma expressão, Natália, que o pessoal fala, tem uma turma que gosta do olho e tem uma turma que gosta da remela. E o pessoal sempre querendo diminuir o cirurgião do trauma, falando que o povo do trauma é o povo que gosta da remela. Eu posso assegurar a vocês que é o povo que gosta do olho. E do olho bonito. E não é do olho feio, não. É do olho bonito. Aquele olho azul, aquele olho verde do Miguel aí, ó. Olho verde. Porque é uma área de atuação muito bonita, em que a gente aprende todos os dias. A gente sai com o espírito renovado. Mas para isso,
eu encerro a minha fala o seguinte: eu vou morrer dizendo algumas frases feitas. Pelo fato de ser professor universitário, eu gosto de frase feita. A gente precisa de treinar e treinar através da formação e da formação do jovem. É assim que eu encerro a minha fala. Eu agradeço, viu? Natália, Miguel, o João Batista é um amigo querido. Costumo dizer que o João Batista, ele realmente é uma pessoa do bem. Não teve uma vez até hoje, nesses 30 anos que a gente convive, que eu liguei pro João Batista que prontamente ele não me atendeu. Mas da mesma forma, você com todo mundo, da mesma forma. Muito obrigado pelo convite, viu? A gente tem que agradecer, assim, o João, já liguei pra ele de madrugada, pra falar de ML, ele de férias, tô nem aí. Quem mandou ser bom? Eu ligo mesmo, né, João? E ele atende, ele responde. É uma alegria quando eu chego lá e o João tá lá, oh meu Deus, que bom, que a gente sabe que a colaboração vai acontecer. Então acho que é esse espírito que a gente quer passar aqui, né? Eu acho que esse é o desfecho aqui. Tem cirurgião e tem emergencista, cada um tem seu papel e a gente precisa trabalhar bem junto, né? Tem que ser uma colaboração, porque senão quem vai estar prejudicado é o paciente. Sem dúvida. E nós estamos ali por causa do paciente. Eu falo isso com os alunos, né? Se for para formar porque tá querendo dinheiro, dá tempo de trocar de profissão, porque o propósito não é esse, né? Natália, eu queria fazer minhas considerações também. Queria agradecer ao Tarcísio por ele ter aberto as portas do João 23 para medicina de emergência em Belo Horizonte, porque o João 23 no trauma é um hospital que é conhecido no Brasil inteiro, que está na América Latina. E também queria agradecer ao João Batista por ser meu colega de plantão ali na quarta-feira, que já precisei demais dele. Sempre tento ajudar ele da maneira que eu posso, né, João? Às vezes também tirar um paciente lá, João, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, tá chegando um paciente entubado, eu não tenho leito. Eu queria te agradecer por isso também, sempre ser solícito conosco. Miguel tá assim, semana passada eu fiz um diagnóstico equivocado e ele me corrigiu. Miguel é atrevido, né? É assim, e ele tá certo, né? Dá fratura de externo lá. Por isso que eu falei no início, a gente vai trocando 2 anos só. Colaboração, com né? certeza. E no final é melhor para todo mundo. Pra todo mundo. A gente aprende. Bom. E muito obrigado pelo carinho, viu, Tarcísio? A recíproca é muito verdadeira. Em nome da Abramed Minas Gerais, do Emergência UAI, queria agradecer muito a presença de vocês, né? Espero que vocês continuem participando aí dos próximos episódios, com dicas, com essa colaboração mesmo, que eu acho que é chave, né? Desse grupo que está aqui hoje. E que a gente possa ter, pelo menos colocado ali uma sementinha em quem trabalha na emergência ou quem quer trabalhar, né? Do quanto que essa colaboração é importante. Então, muito bom. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.